Nós vimos no vídeo anterior acerca da história de Mica e da perdição espiritual autoimposta pelos israelitas ali na liga tribal dos juízes, do tempo dos juízes, que os danitas precisavam conquistar um novo lugar, porque me parece que ali no período da morte de Sansão, alguma coisa a ver com o pós-morte de Sansão, os filisteus acabaram se sentindo mais fortes para comandar, para se imporem melhor sobre os israelitas, né? Então eles saem ali daquelas bandas do mar Mediterrâneo, conforme o mapa que você vê, né? Eles saem daquelas bandas do mar Mediterrâneo, os danitas da tribo de Dan, né? E vão procurar um lugar lá em cima ao norte de Israel, né? Para as bandas ali de Naftali, indo para o Líbano. E eles encontraram um pessoal que andava em paz, seguro, um povo assim de veia sidônia, né? Eram sidônios. E eles falaram assim, o Senhor vai nos dar essa terra, né? Mas antes de eu continuar isso aqui, eu te convido, se você entender que essa mensagem é edificante, dê o seu like, compartilha. E se você puder e quiser também, se inscreva neste canal, aperte o sininho para receber as notificações, porque nós temos feito aqui meditações pelo menos 4 vezes por semana acerca do livro dos Juízes. Já estamos aí indo para o final do livro, estamos indo para o capítulo 19. Hoje ainda vamos falar um pouco do capítulo 18, sobre essa questão de que um povo que vivia em luz, que deveria viver na luz do Senhor, decidiu andar em trevas. Como assim? Que Deus tinha falado no Deuteronômio, olha, quando vocês entrarem na terra prometida, não adotem os costumes daqueles povos, não façam o que aquele povo faz, eles têm costumes. Eu sei lidar com cada povo, aqui não é preconceito religioso quanto o que eles fazem. Eu não mandei vocês serem deuses sobre os outros, mas eu peço a vocês, não adotem os costumes dos outros, não adotem as tradições daqueles povos. Eles não conseguem mais entender as questões espirituais, por isso eu os destinei para serem salvos por meio da morte, porque essa é a linguagem que eles conseguem entender. Sobre isso eu vou deixar para você aí os vídeos que eu sempre tenho deixado sobre o porquê de Deus aparentemente ter usado métodos de massacre contra os cananeus especificamente. Mas aí tem muita salvação envolvida. Como é que você sabe que tem salvação? Porque Jesus disse que só tem um pecado que não vai ser perdoado nem nesta vida e nem na vindoura. Este pecado é blasfêmia contra o Espírito Santo. Os cananeus, eles não blasfemaram contra o Espírito Santo, eles não conheciam o Senhor. Era mais fácil Israel blasfemar contra o Espírito Santo do que os cananeus, porque eles não conheciam o Senhor, então eles vão blasfemar do que eles não conheciam. Então o que Deus fez? Entrou na linguagem daqueles povos e os resgatou de toda aquela maldição por meio da morte. Tanto é que nós vimos isso nos estudos sobre Josué. Eles reconheciam, meu Deus, assim como eu fiz com muita gente, o Senhor me fez a mim. Era essa a linguagem que eles entendiam. Como ainda é hoje a linguagem que até muito crente entende, que é a linguagem da violência. Quer dizer que Deus concorda com a violência? Não, mas quer dizer que se algumas pessoas entendem assim, Deus não quer fazer de ninguém robô. Ele vai falar com elas na linguagem de que elas conseguem entender. Foi o que aconteceu de maneira específica e temporária com os cananeus. Mas o que Israel faz? Eles entram naquela terra prometida e eles imediatamente passam a adotar os costumes daquela gente, eles fazem aliança com aquelas pessoas. Eles não tinham que odiar aquelas pessoas. Como a salvação por meio da morte ia brotar deles, eles mesmos se armariam como vinha acontecendo desde o deserto, né? Og e Seon se armaram contra Israel. Israel não fez nada contra eles, mas eles se armaram. Aí, em eles se armando, o Senhor dava vitória sobrenatural para eles. A gente vai vendo isso com os amalequitas, a gente vai vendo isso com os midianitas, em relação a Israel, como moabitas. E agora a gente começa a ver isso em relação aos filisteus, que ainda vão dar muito trabalho, até pelo menos nos dias de Davi. E aí Israel, que se diz povo do Senhor, estava aqui sem rei, sem juiz, mas eles tinham o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e eles tinham eles tinham pelo menos 48 levitas, né? 48 cidades levitas, para que eles pudessem consultar ao Senhor. O que eles fazem? Eles adotam um estilo de vida peculiar, sem consultar ao Senhor. Entre eles o Mica, né? Que pegou o neto de Moisés, você pode ver isso no vídeo anterior a este, é só ver a numeração do vídeo que está na playlist do livro dos Juízes. O Mica adotou o neto de Moisés, ele era descendente de Levi,
mas ele não era da tribo de Arão, então ele não podia ser sacerdote. Os sacerdotes tinham que ser descendentes de Arão, né? E aí o Mica vai e adota esse cara, faz dele um sacerdote particular, até que vem os homens da tribo de Dan procurando herança, e eles falam assim, olha, tem um Mica aí que tem um sacerdote em casa, conversa com o sacerdote, propõe para eles, acompanha a gente, nós estamos procurando a nossa tribo de volta, mas tem uma frase aqui que se repete. No versículo 18, no capítulo 18, versículo 7, diz assim: partiram os 5 homens, que é da tribo de Dan, né? Chegaram a Laís e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo costumes dos sidônios, em paz e confinado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Eles encontraram um povo ali em Laís, ao norte de Naftali, né? E olha, tem um povo aqui que está seguro, está tranquilo. E eles deveriam consultar o Senhor, porque Deus não mandou Israel invadir lugares que não os estavam resistindo. E a gente nem sabe se aquele povo ali realmente era cananeu, estava ao norte dos territórios de Canaã, mas não quer dizer que eram cananeus. Mas como Israel não buscava o Senhor, o que eles fazem? Eles fazem métodos bizarros e tudo em nome do Senhor, porque eles veem que o povo está assim, vão lá, roubam o neto de Moisés e os ídolos, né, que Mica fez para si. E versículo 10 fala assim, ó, quando lá chegardes, acharei um povo confiado, e a terra é ampla, porque Deus vou-la entregou nas mãos. Isso é o sacerdote falando com eles, né? Mas você acha mesmo que você quer a palavra de Deus? Você acha mesmo que Deus tinha uma estratégia furtiva para ver esse povo conquistar a terra? Se você for olhar o que está acontecendo aqui com tudo o que aconteceu antes, na verdade, os cananeus atentavam contra Israel. E aí Israel tinha que se defender, e a defesa acontecia de maneira sobrenatural. Era assim que as coisas aconteciam naqueles tempos. Aqui não, você está vendo israelitas que estavam levando ídolos para si, que eles cataram da casa do Mica, se aproveitando da inocência de um povo para invadir a terra deles, já que eles não conseguiam se livrar dos filisteus lá na beira do Mediterrâneo, né? Então eles saíram do Mediterrâneo fugindo dos filisteus e foram catar um lugar onde tinha um pessoal seguro e tranquilo, que não era ameaça para ninguém. E isso não tem nada a ver com a justiça divina, isso tem a ver com cegueira espiritual. Aí, versículo 17 vai dizer que os 5 homens foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a estela sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, e levaram todo mundo com essa idolatria toda para conquistar uma terra junto a um povo que não era ameaça para eles. Aí depois, lá no versículo 27, vai dizer assim: levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado. O autor está sempre mostrando isso. E os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Aí o versículo 30. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura que você vai ver no vídeo anterior. E Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, né? Filho de Manassés, na verdade. Então Jonatas era um neto de Moisés, que aqui foi trocado para Manassés, conforme eu já expliquei em vídeos anteriores. E versículo 31 diz: assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Ou seja, eles não apenas conquistam Laís de maneira covarde, com uma imagem de escultura, como depois eles descem, né, para Siló, que fica aqui na tribo de Efraim, que era a tribo também de Josué. Você está vendo aí Siló, onde ficou sendo um lugar de culto até os dias, o comecinho do ministério de Samuel, né, ou de Eli. Mostrando assim, teve uma parrésia, um absurdo praticado por danitas, que conquistaram um povo sem ser sob as ordens e sob as estratégias divinas. Que de repente Deus ia mandar eles conquistar um outro lugar, ou ia dar vitórias a eles acerca daqueles filisteus que estavam lá em Dan, perto do Mediterrâneo. Mas o que eles fazem? Eles pegam o ídolo, consultam o sacerdote diz que está falando em nome de Deus, mas não está, porque Deus não tem esse tipo de projeto iníquo de você chegar num lugar onde o povo está confiado, o povo está habitando de maneira pacífica. Deus não tem isso para ninguém.
A gente não pode atribuir a Deus absurdos, como Deus não tem para nenhuma menina de 6 a 10 anos de idade uma gravidez. Isso é um absurdo. Só de pensar nisso é blasfemar contra o Espírito Santo. E o feto? O feto, enquanto Deus não se manifesta, um feto concebido nessas condições, Deus deu o estado, a autoridade para impedir a concepção. Né? Mas a gente deixa isso para falar numa outra situação. Mas são absurdos alguém achar que Deus tem um projeto de que uma criança de 10 anos, ou muitas que estão acontecendo no Brasil, fiquem grávidas de parentes. Você acha que isso é projeto de Deus? Como também você acha que isso é projeto de Deus? Que um povo confiado e seguro, que não era ameaça por ninguém, seja conquistado covardemente por um bando de israelitas apóstatas, né? Que levaram um ídolo, que levaram um sacerdote que não era da linhagem de Arão. É assim que tem sido a igreja na atualidade. Tem confiado na própria força, no próprio poder, no próprio braço. E eles fizeram o que podiam, né? E a gente vai ver depois que Dan acabou até se esfarelando em Israel. A gente não consegue mais localizar a tribo de Dan. Né? Isso só mostra o seguinte, que Deus tem compromisso com o seu amor, com a ética que Ele é. Deus não tem compromisso com estrategismos feitos em nome dEle. Deus não tem compromisso, viu? Olhe bem. Deus não tem compromisso que um governo corrupto perdoe dívidas de igrejas igualmente corruptas. O reino do Senhor não é deste mundo. Ele não precisa de Estado para perdoar coisas erradas e desonestas que igrejas fizeram. Preste atenção nisso, que é esse tipo de coisa que está acontecendo aqui. Eles fazem tudo no nome do Senhor, só que tudo que eles fizeram no nome do Senhor é tudo podre, é tudo blasfemo, e depois querem atribuir a Deus. Né? E aí o mais absurdo é isso, que o tempo vai passando e aquela imagem que eles roubaram do Mica torna-se uma imagem adorada no centro de adoração de Israel em Silo, ou Siló, como preferir. Até que Deus levanta Samuel lá na frente para acabar com essa palhaçada toda. Palhaçada no sentido de deboche, de blasfêmia, não contra o palhaço, né? Que tenta alegrar corações. Mas é isso. Olha onde a gente vai chegando quando a gente apostata do Senhor. Você acha que os absurdos param por aí? No próximo vídeo vamos falar sobre o levita e a sua concubina. Mas isso a gente deixa para a próxima. Deus te abençoe.